Sempre faço questão de reiterar e alardear veementemente que, quando afirmo a verdade inconteste que casamentos não dão certo, nem mesmo por amor, não significa que este autor esteja fazendo apologia contra o casamento. Trata-se apenas de mais uma verdade inexorável, cujo reconhecimento é extremamente doloroso para a absoluta maioria das pessoas, tal qual profetizou o inigualável filósofo Friedrich Nietzsche, ao desvelar à humanidade que a verdade é feia. E, parafraseando-o, afirmo também que quanto mais verdadeira for uma verdade, mais dolorosamente insuportável será aceitá-la. É por isso que a melhor maneira de convencer as pessoas é enganando-as com mentiras. Pois, contrariamente, quanto mais mentirosa for uma mentira, mais irresistivelmente prazeroso será aceitá-la. Considerando o meu compromisso com a verdade e não com o engano, assumo o elevado ônus em proferi-la. Como, por exemplo, ao revelar que, no que se refere ao matrimônio, o sexo fora do casamento é incomensuravelmente mais prazeroso. Como sempre ressaltou o renomado e bem-humorado médico-psiquiatra Flávio Gicovati, apenas 95% dos casamentos são mal-sucedidos. Portanto, como já demonstrei em outras oportunidades, o insucesso é incontestavelmente a regra absoluta dos matrimônios no país. E o mais importante, o casamento fracassa quando acaba o sexo entre o casal. Porque o sexo é a energia vital do casamento, força motriz para a felicidade, harmonia e união do casal. Mas isso não significa que o casamento acabou quando os casais deixam de transar, mas sim quando o sexo deixa de ser prazeroso, o qual sempre acontece muito antes de se findarem definitivamente as relações sexuais entre os cônjuges, cujas transas vão minguando ainda por muito tempo, numa sofrível tortura sexual para ambos. Isso porque, se a energia vital do casamento é o sexo, por outro lado, a energia vital do sexo é o tesão. Todavia, o matrimônio reúne uma miríade insuperável de negatividades que são inimigas de morte do tesão. Por isso, outra verdade dolorosa é que a instituição do casamento, em seu modelo político-social, é extremamente e irremediavelmente broxante para o sexo. Ressalta-se que a natureza psicossocial do casamento é tão antitesão que, além de inescapavelmente exterminar o sexo entre o casal, é capaz de destruir também o seu eventual amor remanescente. Ou seja, comparativamente com a vida extraconjugal, o sexo no casamento é absolutamente uma tragédia, sem exceções. E os cônjuges que alardearem publicamente o contrário, estarão mentindo raivosamente sobre sua infelicidade sexual conjugal, ou encobrindo o seu velado adultério. É exatamente a realidade trágica da infelicidade do sexo no casamento que faz do adultério o pesadelo que mais aterroriza os cônjuges desde os primórdios. Nesse contexto, em que a degenerescência dos valores familiares da atualidade atingiu níveis críticos no Brasil, o adultério tornou-se prática comum, disseminada nos casamentos no país, praticado igualmente por homens e mulheres. Significa que a tragédia do sexo no casamento é, além de uma tragédia íntima do casal, uma tragédia familiar e social no Brasil e no mundo. Como agravante, cada vez mais legiões de casais infelizes com o sexo no casamento buscam salvar seus matrimônios broxantes, recorrendo a infrutíferas tentativas para apimentar a relação, frequentando terapias de casal, conduzidas ora por psicólogos, majoritariamente de expertise duvidosa, ou muito pior, conduzidas por religiosos absolutamente diletantes nesse mister.
Lê do engano alimentar a esperança de querer salvar casamentos com terapias de casal. E os casais que ainda persistem no casamento sexualmente fracassado para manterem socialmente a fachada de um matrimônio feliz, estão condenados a viverem como um casal de irmãozinhos, restando-lhes sexualmente a promiscuidade de uma vida clandestina de adultério. Por importante, registra-se que a tragédia do sexo no casamento, na maioria das vezes, se instala na vida do casal muito antes do surgimento de outros gravíssimos complicadores, como a menopausa das esposas e a andropausa dos maridos. Isso sem contar a sofrível e latente frustração sexual dos cônjuges por não conseguirem em seus casamentos broxantes satisfazer as suas inconfessáveis e reprimidas fantasias sexuais, contaminadas pela promiscuidade sexual dos romances eróticos e principalmente dos filmes pornográficos. Chegamos ao momento derradeiro em que se perguntará: qual a solução para a infelicidade do sexo no casamento? A resposta é simples e óbvia: não há. Contudo, a boa notícia é que existe uma outra realidade em que casais constituídos por pessoas especialmente fortes podem viver juntos e serem plenamente felizes, inclusive sexualmente, por toda a vida. Trata-se de um contexto especialíssimo de casais que transcenderam a si mesmos e ao fatídico fenômeno do matrimônio, por terem desvelado os enigmas da inteligência do casamento, vivenciando assim a plenitude sexual conjugal, cujo poder demanda da sabedoria imanente às verdades proibidas que libertam.